Fala pessoal, beleza? Boa noite já, né? Fechamento de mercado, tá? Dia 28 e algumas possibilidades de leitura para amanhã. Pessoal, no vídeo de ontem, né, eu havia falado para vocês que eu acreditava, né, que o preço ia abrir numa movimentação, né, com maior possibilidade de movimentação de baixa, tá? Do que de alta, né? Do que de continuidade imediata, tá? Dessa movimentação. Por quê? Porque era o primeiro teste da 9, né? Era esse primeiro teste da 9, né? Fechou com barra careca. Lá no M60 eu via uma wedge, né? Tá? E ele acabou fechando negativo ali, né? Acabou atingindo um dos alvos que eu havia falado, né? Mas ele demorou, né, pessoal? Hoje as bolsas globais estavam praticamente todas, né, numa movimentação de alta pela manhã. Não sei como foi que fechou. Aqui tinha um topo duplo, né? E o primeiro teste da 9. Além disso, né, quando abre nosso mercado à vista, né? Vale, Petro, né, abre no gap de alta, né, Itaúsa, BBDC também subiu um pouco, BBAS também, né, são as ações de maior peso, né, da nossa bolsa, tá? E isso tornou, né, a descida um tanto quanto mais lenta, né, pessoal, tá? Foi mais chato ali aquela parte da manhã. Normalmente eu tento seguir aquilo, né, que eu falo para vocês, lógico que eu vou seguir a ação do preço, né, mas quando o preço, né, me fornece, né, uma movimentação esperada, né, eu fico mais tranquilo para operar dentro desses parâmetros, tá? E aí, pessoal, né, a gente tinha, né, o fechamento de ontem com essa barra, tá? Deixa eu colocar o contador de barras aqui de novo. Tá? E aí a gente tinha aqui na barra 3, tá? Um topo, né, duplo praticamente, né, com essa região aqui, tá? A barra 9, desculpa, tá? Barra 9, né, um topo aqui. É aquele topo lá do diário, tá? Que tá marcado. E ele fecha pouca coisa acima, né, com a barra careca, né, e para mim essa ideia aqui é uma ideia de sucção, né, que é quando os vendidos estão esperando, né, para o preço atingir um alvo específico, né, para realmente vender. E aqui, né, o preço abre nesse gap de alta, tá? Foi um gap maior do que eu esperava, tá? Por quê? Porque eu tinha aqui, né, tinha traçado com vocês aqui, né, esse fibo, tá? A gente tinha traçado esse fibo, né, que tinha o 61.8, né, aqui tinha a máxima dessa consolidação, né, era uma troca de polaridade com essa região, né, então tinha bastante confluência aqui. Eu gostaria que ele tivesse aberto pouca coisa assim, acima, né, abaixo do 61.8, né, tá? Mas aí ele abre abaixo do 61.8, mas abre subindo forte, né, tá? E aí ele testa a máxima desse canal aqui, né, é essa movimentação. Após testar a máxima desse canal aqui, e abre o mercado à vista, com Vale, Petro, né, e demais mercados subindo, né, a próxima barra sobe novamente, tá? E aí a gente vê, né, uma movimentação lá nos 5 minutos um pouco mais clara, tá? Agora, pessoal, o que vocês estão vendo aqui, né? Acho que de tanto ver os vídeos vocês já estão começando a conseguir, né, absorver algumas coisas. Média de 20, completamente flat. Média de 50, flat. Média de 9, flat, né? Se o preço se manter dentro disso daqui, movimentação lateral, tá? Então, se o preço abre aqui dentro, a gente vai ficar esperto para novas máximas, novas mínimas, região da VWAP, tá? Para o dia de amanhã. E a gente não pode esquecer, né, pessoal, que aqui no diário ainda é, né, cenário de baixa, tá? Diário, cenário de baixa, certo? Não temos ainda, né, um pivô, né, aqui rompido, tá? Então, até então, cenário de baixa. A gente precisa ver se ele vai vir aqui mais baixo ainda, né? E se ele não vai renovar mínimo para mudar a estrutura disso daqui, tá? E aí nos 5 minutos, pessoal, né? O preço abre, né? Eu devia ter vendido aqui, tá? Não vendi. Minha primeira venda devia ter sido ali, tá? No teste, tá? Dessa LT aqui, né? Dessa linha de canal. Aqui, né? Então, aqui pelos 60 minutos ele muda um pouco, né? A localização. Mas devia ter vendido, né? Quando teve esse preço de fechamento de reversão aqui, tá? Acabei não vendendo, né? Por quê? Porque os demais mercados estavam em alta, né? E abriu num gap acima do 61.8. Eu vou para cima do 61.8, isso aqui pode deixar de ser correção e pode virar uma reversão. Aí o preço corrige até a média móvel
né, de 20, sai com barra de ignição. Falei, vou pegar essa movimentação aqui, né, vou pegar essa movimentação aqui para ver se ele renova a máxima, tá? Aí o preço não renova a máxima. Deixei o stop aqui no break-even, né? E não deu, né? Tá, essa daqui. Aqui deu gatilho de, venda, de compra de novo, né? Tá. Aí peguei essa movimentação, stop aqui, né? Na hora que ele renovou máxima, dessa vez eu acabei já realizando lucro, né? Por quê? Porque ele já me frustrou aqui nessa primeira vez, né? Na terceira vez, pessoal, era uma wedge. Então aqui já era meu alvo, tá? Saída dessa movimentação, tá? Um topo, dois topos, terceiro topo, tá? Deixou gatilho de compra aqui, né? E aí ele pagou, né, mais 330 pontos, tá? No fechamento, 300 pontos, né, no fechamento dessa barra. Aí já saí nela mesmo, tá? Porque ela não fechou acima da máxima desses três topos aqui, tá? Então teve um, dois, três topos. E aí comecei a assistir, né? Aqui a gente consegue ver uma grande lateralidade, tá? Era o que a gente tinha, né? A gente tinha essa movimentação aqui do preço, né? Com essa máxima aqui, para ser mais preciso, e essa movimentação lateral. E a primeira movimentação que deixa as coisas um pouco mais claras, né, é quando esse topo aqui, né, não é renovado. Tá? Por quê? Porque se é uma estrutura de alta, pessoal, eu preciso ver rompimento de pivô. E até então, o que eu estava vendo? Eu estava vendo teste. Teste falha. Né? E esse candle aqui, né, a barra 25, ela não consegue testar. E quando o preço volta a descer, aí a gente começa a entender que esse topo aqui não foi renovado, certo? Isso aqui pelo M5, tá? E aí o preço, né, acaba fazendo uma movimentação de baixa. Deixou o gatilho de venda aqui, né? A barra seguinte testa, né? Deixou um gatilho de venda numa região bem complicada, né, pessoal? Que era a mínima do dia até então, né? A mínima da lateralidade, bem em cima dela, tá? Acabou voltando um pouco, né? Mas depois pagou, né? Tá? É que era uma região complicada, né? Você está vendendo exatamente em cima de um fundo duplo, sem rompimento, né? Sem nada. Então, se você só vende aqui, né, ele até pagou ali, ó, 420 pontos. Né? Só que você passou os 20 minutinhos de calor aqui, né, com 250 pontos contra você, tá? Aí depois ele rompe, né? Volta, faz pullback, né, nas médias, inclusive, tá? E sai com barra de ignição. Aqui já é mais interessante, né? Porque as médias já estão mais alinhadas, né, o preço já está numa localização um pouco mais confortável. Você já tinha visto o preço ter pelo menos um gap, né? Aqui embaixo. Então a venda aqui, né? Um stop aqui pelo M5 seria aqui. Né, e aí ele pagou, né, uma boa movimentação, cerca de 1.000 pontos, né, para quem segurou mais, né, pessoal. De maneira mais rápida, né, ele pagou 700, tá? Depois ele faz um novo pullback, deixa novos gatilhos, tá? Pagou mais 500 pontos, tá? Lateralidade, né? E aqui, pessoal, teve um alvo interessante, né, que é o alvo dessa movimentação toda aqui rompida, né? Tá? Terceiro alvo. Então ele deu o terceiro alvo, tá, dessa movimentação, né, aqui, tá? Normalmente quando dá terceiro alvo, o preço tende a dar uma lateralizada, né, em região de fundo, e aí depois disso daqui já não é muito interessante, tá? Você está buscando operações, né? Porque o preço andou bastante já, né, pessoal, tá? Até o terceiro alvo, 2.100 pontos, tá? Então já teve uma movimentação muito forte no dia, já era meio de tarde, né? Tá? Hoje ele andou mais à tarde do que pela manhã, né? Amanhã ficou mais travado, saiu da consolidação e finalmente andou, tá? E no M5 aqui nesse período você só viu vendas, né, pessoal? Então, pullback, né? O preço sobe um pouco e movimentação de baixa, tá? E já retomando, né, algumas dicas para vocês, pessoal, os melhores trades que vocês vão fazer vão ser os gatilhos saindo das médias, tá? Esse tipo de gatilho aqui, ó, as médias já estão alinhadas, o preço já tá de um lado, já veio de um lado só de todas as médias, voltou, fez pullback nelas e voltou a descer. Esse aqui é o melhor tipo de gatilho que existe, tá? Foquem nisso aqui. Gatilhos saindo das médias, eles têm espaço para andar, tá? Esse aqui andou bem? Andou bem. Esse outro aqui, ó, gatilho saindo da 9, andou mais um pouco. Gatilho saindo da 9, andou muito mais, tá? Gatilhinho aqui, ó, perdido, ó, saindo da 9, pagou alguns pontos. Gatilho aqui, né, ele veio, testou a 20, né, essa barra aqui foi muito grande, né? O ideal é quando ela não é tão ampla assim, né? Por que não tão ampla, né? O ideal é que ela feche abaixo da mínima da anterior, né? Demonstre interesse vendedor, né? E a próxima, né?
Aí você já pega aquela barra que estica, né, que se movimenta de uma vez a teu favor, tá? Mas essa daqui andou ainda 150 pontos, né, e essa outra aqui andou 330 pontos, tá? Em 5 minutos, tá? Gatilho saindo das médias, pessoal, e esses sempre serão os melhores gatilhos, né, tá? Por que eu peguei esse gatilho aqui? Porque ele estava saindo das médias, né? Eu esperava que ele fosse testar a máxima, tá? O alvo da minha saída aqui era na máxima. Como ele voltou, né, eu deixei no break-even, ele acabou me estopando, tá? Ele já tinha ido, né, a meu favor ali, né, quase 300 pontos, tá? 280 pontos, né? Eu esperava esse teste aqui, ele veio só bem tardio, né? Ele veio só aqui, já na terceira puxada, né, que ele fez de alta, tá? Beleza? Tá? Então, para amanhã ali pelos 60 minutos, pessoal, a gente tem, né, boas chances. Se o preço não abre já num gap, demonstrando um interesse, uma movimentação um pouco mais clara, tá? Você está com a 50, 9 e a 20, tá? Bem flats, né? Então, se for isso daqui mesmo para amanhã, né? Máximas, mínimas, VWAP, né? Regiões anteriores ali, né? Tinha deixado esses dois alvos aqui, né, pessoal, no vídeo de ontem, né? Tinha deixado essa região de troca de polaridade, né, desse canal, já que ele já havia sido rompido, né, ele podia vir testar essa região. E havia deixado, né, no vídeo de fechamento de mercado de ontem, né, a possibilidade dele vir fechar esse gap aqui, tá? Não veio, né, veio próximo aqui até com a barra 7, mas não tivemos o fechamento desse gap, mas tivemos um alvo atingido, né? O que eu esperava hoje? Que o preço abrisse por aqui, né? Viesse testar, por exemplo, a média móvel de 20, média móvel de 50, essa troca de polaridade, né, e voltasse a subir, tá? Só que fechou, né, dentro das médias. Isso aqui é uma região bem complicada, né, de estar operando quando a gente vê isso aqui no M60. Aí você tem que dar atenção a cada hora, porque às vezes você tem uma barra subindo numa hora, depois a barra seguinte descendo, né, e o mercado fica sem direção, tá? Até ele ir renovando um pouquinho máximas e mínimas, né, e demonstrar um interesse real, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no mini dólar, tá? O mini dólar, pessoal, ele parece, né, uma movimentação de impulsão, tá? Aqui na 9. Se ele não tivesse nessa região aqui, eu apostaria muito em compras, tá? Na parte da manhã para testar talvez essa nova máxima aqui, né? Esse topinho aqui desse canal aqui que eu deixei, né? Um canalzinho bem leve, né, pessoal? Bem suave, né? Só copiei essa linha aqui, coloquei ela aqui em cima, tá? Se não fosse essa movimentação exatamente fechando abaixo, né, dessa máxima aqui, do topo duplo, né? Por quê? Fechou abaixo, pessoal, ainda não conseguiu demonstrar que os compradores têm real interesse em romper isso daqui, tá? Mas está chegando cada vez mais perto, as médias estão se aproximando, tá? E se ele tivesse fechado pouca coisa aqui em cima, seria mais interessante para acreditar mais, tá? Nessa movimentação e no teste, né, dessa outra máxima aqui, tá? Ele já cumpriu a função, né, que a gente vem falando, né, que é dele renovar a máxima aqui, tá? Porque ele não havia renovado o mínimo, né? Então ele podia vir aqui e renovar a máxima, tá? É a mesma leitura, tá? No diário, por 5 minutos, por 1 minuto, tá? Aqui, né, que eu gostaria, né, que nem eu falei para vocês, para que ele realmente saísse, né, dessa lateralidade, né, desse fechamento de inside candles aqui dentro das máximas e mínimas dos candles anteriores, né, como veio fazendo esses últimos 2 dias, né, eu gostaria que ele tivesse fechado acima ali, tá? E se não fosse essa região exatamente de topo duplo, tá, que é uma região de venda, né, enquanto a gente não vê um rompimento real disso daqui é uma região complicada, tá, porque é uma região de realização de lucro e é uma região que entra pressão vendedora, né, já que o preço, quando ele esteve aqui em determinado momento, ele gerou toda essa movimentação de baixa aqui, tá? Então, fica, né, a memória do preço aqui nessa região, tá? Tanto para realização de lucro, tanto quanto para entrada, né, de novos vendedores, tá? Então, enquanto não romper realmente de fato essa região aqui, fica meio complexo, tá? Mesmo com o preço vindo acima, né, dessas movimentações aqui, ainda assim é complexo. Mas isso daqui, pessoal, é uma excelente movimentação de impulsão, tá? Isso daqui ele ancora na 9, né, volta e sai com barra de impulsão. Né? O que é ruim disso daqui do diário, né, é que ele fecha dentro, tá, das anteriores. A gente dá uma olhada aqui nos 60 minutos. Tá? O M60, pessoal, ele abre, né, aqui, tá? Ele testa essa região de volume, volta, né, e desce bastante. Né? Teve uma movimentação, uma puxada de baixa forte, né, 35 pontos na primeira hora. Essa primeira hora,
né, ela acaba fechando aqui em cima da MM50. Olha como o local que fecha, né, às vezes pode te dizer muita coisa, tá? Ele fecha em cima da MM50, ele não rompe a MM50, tá? Ele podia ter fechado aqui embaixo, né, demonstrando mais interesse vendedor. Quando essa barra fecha, 9 e 20 estavam coladas, tá? Exatamente coladas, ó, tá? Isso daqui é a indicação de lateralidade, né? E o preço fecha em cima da MM50. Aqui a gente tinha a região da VWAP, né? Tá aqui, né, de dias anteriores. A gente tinha essa troca de polaridade aqui, tá? Com esse topo, né? A gente tinha essa região de troca de polaridade que tinha segurado o preço aqui já no dia anterior, né? A gente havia dito, tá? E aí a barra seguinte do M60, né, ela fecha como um preço de fechamento de reversão em cima da MM50, em cima dessas regiões, né, deixando a ideia, né, de que o preço poderia, né, estar numa lateralidade e voltar para testar essa máxima aqui, né, essa máxima aqui até então, né, tá? E aí ele vem e fecha acima, né, deixou esse gatilhozinho de compra, né, e aí gerou uma movimentação de novo, de teste, né, lá daquele topo duplo diário lá de trás que a gente já deixou marcado, tá? E aqui, né, pessoal, pelo M60, a gente vê que é uma tendência de alta, tá? Mas é uma tendência de alta em cima de uma região complicada, né, pessoal? Uma região de topo duplo, uma região de topo triplo agora, né? Que vem testando a mesma região, só que sem romper, né? Ela chega, testa e volta, tá? Então ainda não, os compradores ainda não estão acreditando realmente que tá fácil, tá, de romper essa região. Então tá tendo realização de lucro ali ainda, tá? No M5, né? Teve, né, a região de teste já da VWAP do dia anterior, né, aqui pela manhã, né, já volta, né, ficou numa lateralidade ferrenha aqui, né, tá, nessa movimentação aqui inicial, ó, médias todas juntas, olha como fica uma bagunça. Aí você imagina aquilo lá no M60, tá, é a mesma leitura, ó, 50 lateral, a 20 lateral, né, uma barra desce, uma barra sobe, uma barra desce, um doji, uma barra desce, outra barra sobe, né, fica aquela bagunça até isso daqui conseguir, né, ter um realinhamento, né, tá? E aí, depois, né, dessa barra aqui, né, acaba sendo um PC, né, e aí ele acaba gerando, né, uma movimentação de quase 30 pontos, tá, de baixa, tá. A entrada aqui, né, mantendo o stop correto, só que é um stop pesado para o M5, né, 20 pontos, pagaria 30 pontos, tá. Beleza? Teve esse outro gatilho aqui, né, com esse dojizinho, né, que também pagou, né, bons pontos, tá. O ponto de parada do dólar hoje, pessoal, né, eu tinha marcado essa região aqui de volume, né, tá? Essa região aqui, né, de volume, né, e o preço chegou bem próximo dela, tá? Esse aqui é um canalzinho que eu fiz por conta dessa outra movimentação aqui, tá? Ao ligar esse canal aqui, essa máxima, com essa máxima aqui, né, tá? Essas duas máximas aqui, né? Aí eu só copiei essa linha e coloquei ela aqui embaixo, tá? E aí o preço, né, segurou, né, nessa região aqui, tá? O que mais a gente tinha? A gente tinha, né, essa possibilidade de wedge, né, que é aquela lá que eu marquei para vocês no M60. E aí a gente tem que sempre lembrar, né, dos time frames maiores. Aqui, né, o preço está trabalhando em cima da MM50, né? Isso aqui é todo aquele trabalho lá dos 60 minutos, dele trabalhando em cima da MM50, desce, sobe, tá? E aí ele se realinha aqui no M5. E lá no M60 eu tinha a possibilidade de ser uma lateralidade, o preço tinha travado, né, em cima da MM50, tinha travado em cima da região, né, da VWAP de dias anteriores, né, tinha aquela pequena wedge, né, tá, que é essa linha aqui, tá, né, e depois o preço se realinha, né, e vira uma movimentação de alta, né, acabou virando uma volta em V aqui, tá, deixando o gatilho de compra aqui, né, e uma movimentação fantástica, né, de alta 50 pontos, tá. Aqui pelo M2 teve mais gatilhos, tá, pessoal? E aí aquilo que eu falo para vocês de wedges, né? Por quê? Aqui, ó, topo, né? E aí o preço vem aqui testar essa região. Para mim, essa região aqui é uma região de realização de lucro, tá, pessoal? 100%. Nem fico para ver, realmente, sabe? Não pago para ver, não testo. Principalmente quando ele está afastado das médias assim. Aí repicou, ainda voltou e foi mais acima.
tá? Gerando essa outra movimentação aqui, né? Até achei que o preço poderia ter chegado aqui no final da tarde aqui, né, para testar essa outra puxada, né? Mas já teve, né? Uma, duas, três puxadas. Então já tem três puxadas aqui, três movimentações de alta. Então aqui tem uma wedge, tá, também. Então, até dá para esperar uma movimentaçãozinha de baixa por conta disso, tá? Só que isso aqui é do M5, né, pessoal? Essas coisas são mais interessantes quando a gente está vendo ali, né, em time frames maiores, tá? Mas é interessante vocês observarem essas e ligarem, né, esses canais para, principalmente quando o preço chega neles esticado das médias, tá? Para estar realizando lucro ali. E aí ele vem, né? Tinha deixado marcado também naquele print que eu postei no Instagram para vocês, né, essa região de volume aqui, tá? E eu tinha essa outra, né? Tinha duas regiões de volume ali. Então eu estendo, né, algumas regiões de volume e o preço veio e testa exatamente essa máxima aqui da região de volume, né, e faz um recuo, que é a média móvel de 50, né? Volta a sair das médias, né, com barra de ignição. Aqui já é um trade mais perigoso, né, porque já era, né, quase 4 horas aqui, né? E aí ele ainda assim, né, gera uma boa movimentação, né, de quase 20 pontos de alta, tá? E aí você tem, né, essa terceira puxada aqui e agora uma lateralidade, tá? Dólar é região bem complicada, né, pessoal? Tá? Enquanto ele não romper essa região de topo duplo, apesar da barra de ignição ali do diário, né, eu ainda fico um pouco receoso, né, de comprar alto aqui, tá? Comprar exatamente no topo duplo ali do diário, né? É uma região um pouco complicada, né, pra gente estar pegando compras ali muito, muito alto, tá? Até porque se isso daqui for só uma lateralidade, você pode entrar comprado bem alto, tá? Então cuidado, né? Agora nessa região aqui do dólar, tá? É melhor aguardar para a gente ver se realmente vai ter o rompimento disso aqui, né? Aí ele geraria um pequeno pullback, né? E daria para pensar em pegar ele aqui até a cabeça do pivô, né? Para ver se ele vai romper ou não, tá? Sempre lembrando de estruturas, né, pessoal? Aqui, ó, dos 5 minutos, uma movimentação também, né? De estrutura, tá? Que a gente deve observar. Algo similar àquilo que a gente viu do dólar, né? Tá? A gente tem uma puxada de baixa, uma segunda puxada, uma terceira puxada, tá? E aqui, né, não renovou mínimo, tá? Se fosse continuar a movimentação de queda, né, ia ter mais uma puxada de baixa, né? Provavelmente depois um novo pullback, né, e mais puxada de baixa, tá? E isso é a continuidade da movimentação. Quando o preço falha, né, isso daqui, e volta a subir, ele já me deixa a possibilidade, né, dele renovar a máxima. O que ele faz? Ele renova essa máxima aqui, né, e rompe ela. Começa a ter fechamentos acima, né, e com o alinhamento das médias, tá? E aí o preço rompe a 200, né, como se não fosse nada, tá? Isso daqui é uma boa característica também, pessoal, de lateralidade, tá? Quando o preço acaba rompendo a 200 assim, sem nem sentir ela, né, deixa um pouco mais essa ideia, né, de que a gente ainda pode estar dentro de uma boa lateralidade aqui também, tá? O preço pode voltar a descer, ele tá alto, tá? Dentro daquela região do diário, né? Ele tá alto, né? E o índice ainda está baixo, né? Se a gente parar para pensar ainda dentro daquela wedge dele, tá? Só que era o primeiro teste da 9, né? Depois de toda a movimentação, né? Tá? Beleza, pessoal? Bons estudos e bons trades aí amanhã. Valeu!